Gálatas capítulo 4. Paulo compara o crente, antes da vinda de Cristo, a um menino de tenra idade que não tem relação direta com seu pai quanto aos seus pensamentos. O menino recebe as ordens de seu pai sem mais explicações, tal como um servo teria de as receber. O menino é colocado sob a direção de tutores e curadores até o tempo determinado por seu pai. Do mesmo modo, os judeus, embora fossem herdeiros das promessas, não estavam em relação com o Pai e seus desígnios em Jesus, estando em tutela sob a autoridade de príncipes que pertenciam ao sistema do mundo presente, de uma criação corrompida e decaída. O seu comportamento era ordenado por Deus nesse sistema, mas não ia além dele. Falamos do sistema pelo qual eles eram dirigidos, embora pudessem receber, de tempos a tempos, algumas luzes divinas para lhes revelar o céu, a fim de os encorajar na esperança, tornando esses vislumbres mais tenebrosos ainda o sistema sobre o qual estavam colocados. Portanto, embora fossem herdeiros, os judeus, sob a lei, estavam sujeitos à servidão, mas na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, ato este que decorria da sua soberana bondade para cumprimento dos seus eternos desígnios e para a manifestação de todo o seu caráter. Deus o enviava, era Ele quem agia. A lei exigia que o homem atuasse, mas ela própria demonstrava que o homem se revelava como sendo totalmente o contrário daquilo que deveria ter sido segundo a lei. Ora, o Filho de Deus vem da parte de Deus, ele não exige nada. É manifestado no mundo em relação com os homens sobre o duplo aspecto do homem nascido de mulher e do homem sob a lei. Se o pecado e a morte entraram pela mulher, Cristo entrou também neste mundo pela mulher. Se pela lei o homem é colocado sobre a condenação, Cristo coloca-se também sobre a lei. Toma, sob esse duplo aspecto, a posição em que o homem se encontrava. Toma-a sem pecado, em graça, mas com a responsabilidade que a ela se prendia, responsabilidade a qual somente ele satisfaz. Havia em Cristo a manifestação de um homem que tinha o conhecimento do bem e do mal, e que era, ao mesmo tempo, sem pecado, e no meio do mal, mas havia, na missão de Cristo, um alvo ainda mais importante. Cristo veio para resgatar aqueles que estavam sob a lei, para que os crentes, quaisquer que fossem, recebessem a adoção. Ora, que os crentes de entre os gentios tinham sido admitidos a terem parte na adoção, era o que demonstrava o envio do Espírito Santo, que os fazia clamar Abba Pai, porque por eles serem filhos de Deus, enviou o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, aos seus corações. Versículo 6. Do mesmo modo, como o coração dos judeus, sem qualquer distinção, os gentios estrangeiros na casa e o judeu que na tenra idade não diferia em nada de um servo, tinham tomado um e outro a posição de filhos em relação direta com o Pai, em relação essa de que o Espírito Santo era o poder e a testemunha, em consequência da redenção operada pelo Filho, Jesus, em favor deles. O judeu sobre a lei tinha tanta necessidade desta redenção como o gentio nos seus pecados, e a sua eficácia era tal que o crente já não era escravo, mas sim filho, e era filho, e se era filho, era também herdeiro de Deus por Cristo. Anteriormente, os gentios tinham sido escravos, não da lei, é verdade, mas daquilo que, por sua natureza, não era de Deus. Não conheciam a Deus e eram escravos de tudo aquilo que usava indevidamente o nome de Deus para a cegueira do coração do homem, afastado
de aquele que era verdadeiramente Deus e Senhor e do seu conhecimento. Ora, que faziam eles, esses gentios, tornados cristãos? Queriam ainda colocar-se sobre a escravatura desses miseráveis elementos mundanos e carnais, aos quais eles tinham estado, não havia muito submetidos, dessas coisas de que o homem carnal podia fazer a sua religião, sem ter um só pensamento moral ou espiritual dessas coisas que colocavam a glória que devemos dar a Deus em observâncias exteriores de que um incrédulo, um pagão que não conhece a Deus podia fazer a sua religião e gloriar-se? Como figura que Deus empregava para dar de antemão testemunho das realidades que estão em Cristo, as ordenanças tinham o seu justo valor. Deus sabia como conciliar o emprego dessas figuras, úteis para a fé, como um sistema religioso que punha à prova o homem na carne e que devia mostrar se, ajudado por todos os meios, o homem era capaz de permanecer diante de Deus e de o servir. Mas voltar a essas ordenanças, feitas para o homem na carne, agora que já existia a substância daquilo que essas sombras prefiguravam e que Deus tinha mostrado a incapacidade em que o homem se encontrava de se tornar justo perante ele, era voltar à posição do homem na carne e colocar-se sob esse terreno sem nenhuma ordem de Deus para que sancionasse tal ato. Era, com efeito, reintegrar-se no campo da idolatria, isto é, voltar a uma religião carnal arranjada pelo homem, sem nenhuma autoridade de Deus, e que, de maneira nenhuma, punha um homem em relação com ele, porque as coisas realizadas na carne não têm certamente este efeito. Guardais dias e meses, e tempos e anos, diz Paulo no versículo 10. Era isso mesmo que fazia os pagãos nas suas religiões humanas? O judaísmo era uma religião humana ordenada por Deus, e voltando a ela, quando a ordenança de Deus já não estava em vigor, eles voltavam ao paganismo, de onde tinham sido chamados para ter parte com Cristo nas coisas celestiais. Nada poderia ser mais impressionante do que esta exposição daquilo que é o ritualismo depois da cruz. É paganismo puro. É um regresso à religião do homem, quando Deus já está plenamente revelado. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco, diz o apóstolo no versículo 11. Mas os Gálatas censuravam-no por não ser um judeu fiel segundo a lei, visto ter se libertado da sua autoridade. Sede como eu sou, pois também eu sou como vós, diz Paulo. O que quer dizer? Livre a respeito da lei. Nenhum mal me fizeste ao dizerdes que o sou. Provera a Deus que vós o fossem, tanto como eu, continua ele. Em segundo, o apóstolo recorda o seu espinho na carne. Esse espinho era qualquer coisa capaz de o tornar desprezível no seu ministério. No entanto, eles tinham-no recebido como se fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Que era então feito desta bem-aventurança de que eles tinham gozado? Tinha-se ele, porventura, tornado seu inimigo por lhes ter dito a verdade? O zelo era bom, mas só quando tinha por objeto o bem. Deviam perseverar sempre nele, e não apenas quando ele, Paulo, estava presente. Os novos doutores eram muito zelosos na mira de terem os Gálatas por seus espectadores e de excluírem o apóstolo, para mais facilmente os atraírem. Paulo estava de novo, como que em dores de parto, a fim de que Cristo fosse informado nos seus corações, impressionante testemunho da força do seu amor cristão. E este amor tinha um caráter inteiramente divino,
não se enfraquecia pelo desapontamento que lhe teriam podido produzir a ingratidão deles, porque tinha sua origem fora do atrativo do seu objeto. Moisés dizia: concebi eu, porventura, todo este povo, para que deva levá-lo ao colo? Números capítulo 11, versículo 12. Paulo está pronto para passar uma segunda vez por todo esse trabalho de parto. Não sabe o que dizer. Quereria estar ao pé deles a fim de poder, vendo-os, adaptar as suas palavras à condição deles, porque eles tinham realmente abandonado o terreno cristão. O apóstolo pergunta-lhes: visto desejarem estar sobre a lei, se querem na verdade escutar a lei, nela poderiam ver os dois sistemas, nos tipos de Agar e de Sara, o da lei concebendo para a servidão e o da graça concebendo para a liberdade, e não só isto, mas também a exclusão positiva da herança para o filho da servidão. Não se podia juntar simultaneamente os dois sistemas, um excluía o outro. O filho da serva tinha nascido segundo a carne, o filho da mulher livre tinha nascido segundo a promessa, porque a lei e a aliança do Sinai estão em relação com o homem na carne. A posição das relações do homem com Deus, segundo a lei, se tais relações tinham sido possíveis, era a de uma relação formada entre o homem na carne e o Deus justo. Quanto ao homem, a lei e as ordenanças constituíam uma longa servidão cujo fim era refrear a vontade do homem, sem que esta fosse mudada. É altamente importante compreender que o homem sobre a lei é o homem na carne. O homem nascido de novo, morto e ressuscitado, já não está sob a lei, o qual só domina sobre o homem enquanto ele vive neste mundo. Leiamos no versículo 26. A Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, e não a mãe de todos nós. A Jerusalém lá de cima é considerada aqui em contraste com a Jerusalém deste mundo, que no seu princípio correspondia a Sinai. Note-se que o apóstolo não trata aqui da questão da violação da lei, mas sim da questão do seu princípio. A lei coloca o homem num estado de servidão. É imposta ao homem na carne. É imposta ao homem na carne. E o homem é contra ela. Pelo fato de existir no homem uma vontade própria, a lei e esta vontade estão em permanente conflito. A vontade própria é contrária à obediência. O versículo 27 apresenta, para muitos espíritos, uma certa dificuldade, porque, de um modo geral, confunde-se o que ali é dito acerca de Agar e de Sara, mas o apóstolo apresenta ali uma consideração à parte, sugerida pela ideia da Jerusalém de cima. Este versículo é uma citação do capítulo 54 de Isaías, que celebra a alegria e a glória da Jerusalém terrestre no início do milênio. O apóstolo cita esta passagem do profeta para mostrar que Jerusalém tinha tido mais filhos durante o tempo da sua desolação que durante o tempo em que tiveram marido. No milênio eterno, o Senhor será o seu marido. Ele o tinha sido antes da rejeição do povo. Atualmente, Jerusalém está desolada, não dá à luz, não obstante, há mais filhos agora do que quando ela estava casada. Tais são os maravilhosos caminhos de Deus. Todos os cristãos são contados quando as coisas terrestres retomarem o seu curso como filhos de Jerusalém, mas de Jerusalém sem marido e desolada, de modo que os Gálatas não deviam reconhecê-la como se Deus a reconhecesse ainda. Sara não estava sem marido. A passagem citada de Isaías introduz uma outra ordem de ideias. Jerusalém, sem marido, é desolada, de modo que, propriamente dito, ela não tem filhos. Tem mais filhos agora do que tinha nos mais belos dias da sua história, quando o eterno Deus e Senhor
era um marido para ela? Isto porque, pelo que concerne à promessa, o Evangelho saiu dela. A igreja não é de promessa, estava no oculto plano de Deus, de que as promessas não tinham nunca falado. A posição é mais elevada, mas aqui o ensinamento do apóstolo não segue a esta altura. Mas nós, cristãos, nós somos também filhos da promessa, e não da carne. Os filhos de Israel, segundo a carne, não tinham outra pretensão senão serem filhos de Abraão, segundo a carne. Nós somos filhos somente por promessa. Ora, a palavra de Deus expulsa o filho da mulher escrava, nascido segundo a carne, para que ele não seja herdeiro com o filho da promessa. Para nós somos filhos da promessa.